Olá, você que acompanha aqui o canal do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina e também da Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, a ASCOP, que traz mais uma iniciativa no mês de dezembro. Estamos no ano de 2025, pertinho do final do ano, mas sempre à disposição de falar de temas importantes. Estamos no mês de prevenção, né? De também, por que não, de conscientização das doenças sexualmente transmissíveis, ou melhor, ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Claro que acaba tendo foco no HIV, né, o vírus que provoca a AIDS. É uma doença que originou mais ou menos ali na década de 80, pertinho dos anos 90, e continua contaminando, continua atingindo muitos brasileiros. Por isso, vamos promover um debate, ou na verdade uma bela discussão e instruções acerca do tema aqui. E estão participando comigo o doutor Rafael Frazon, psicólogo. Tudo bem, doutor? Um prazer estar com vocês, né? É bom estar aqui falar sobre esse tema, um momento de a gente poder conversar com outras especialidades também, que é sempre muito importante. Então a psicologia está aí para ajudar também as pessoas, né, naquilo que ela vive, naquilo que elas demandam, né, das suas questões de saúde física e da sua vida como um todo. Obrigado, doutor Rafael. E doutora Alessandra Rodrigues de Camargo, cirurgiã dentista. Exato, tudo bem. Tudo bom, doutora? Vamos lá bater um bate-papo e conversar um pouco sobre HIV. Falando sobre as infecções sexualmente transmissíveis e também do HIV, doutora, já me permite, eu vou colocar um tema aqui para vocês. Não há uma ordem de palavra, quem está nos ouvindo, né, acompanhando pelos nossos canais digitais. Mais uma vez, estamos falando de doenças, ou melhor, infecções com foco na AIDS. Todos os anos, muitas campanhas são promovidas pelas instituições públicas, também por iniciativas particulares, e o tema continua sendo apresentado. Por quê? O brasileiro, ele não se cuida? Olha, eu acho que é uma questão de comportamento, né? Perfeito. Então, quando a gente fala de relação sexual, é como eu escolho me relacionar com uma pessoa ou com mais de uma pessoa, né? E aí, pensando nas ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, a gente ainda fala que a melhor forma de prevenção é o uso do preservativo. E aí muitos indivíduos acabam deixando de fazer essa escolha, né? Ou com parceiro único, ou com parceiros múltiplos, e aí a gente tem o aumento do risco, que é o aumento da possibilidade de adquirir uma infecção sexualmente transmissível, né? Mas por que a gente discute isso ainda? As pessoas estão se sentindo seguras, talvez porque existam tratamentos, ou porque o pós-contágio hoje se tornou algo mais tranquilo? O que eu vejo assim que a vida hoje, a vida é muito corrida, né? Cada ciclo social que vai passando, a vida vai ficando cada vez mais corrida. E o que acontece? As pessoas acabam não tendo foco em algumas coisas que são importantes, como a saúde, a sua saúde, né? Na psicologia a gente entende que a gente não tem um corpo, nós somos um corpo. Então a gente precisa ter esse cuidado. Só que o que acontece? A gente acaba tendo cuidado social. O que é o cuidado social? Ah, eu preciso ter o carro, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter aquilo, eu preciso correr, eu preciso fazer um monte de coisa, né? Hoje o ócio e o tédio é uma coisa ruim, né? E não é para ser ruim, é para ser bom. Então as pessoas estão correndo muito nos dias modernos, né? Hoje as pessoas correm muito e acabam não cuidando. Que daí, né, a doutora falou da questão do comportamento, puro comportamento. Então, assim, vou cuidar da saúde. Não, vou curtir a vida, vou mostrar o carrão que eu tenho. Vou mostrar a casa que eu tenho. Tá, mas a saúde ninguém vê. Deixa, depois eu vejo, depois eu faço. Então, eu vejo muito esse ambiente social onde as pessoas não param para cuidar. Normalmente acontece, as pessoas param para cuidar quando estão com problema. Quando tem uma doença, quando tem uma doença grave, principalmente, que as pessoas... Não, então agora eu vou me cuidar. Mas daí talvez é muito tarde. Então por isso que eu acredito que ainda acontece, né, as infecções, porque não tem esse cuidado. Será que elas têm acesso realmente à informação? Será que as campanhas são efetivas? Eu acho que tem um ponto de diferencial aí que a gente pode falar, porque nós estamos falando sobre ISTs. Então, IST, óbvio que o HIV é uma delas, mas a gente pode falar de outras, né? De sífilis, de clamídia, gonorreia, hepatite B é uma IST também. Então, acho que também tem um ponto interessante na discussão, que é a questão, quando a gente tem foco no HIV, que é o que a gente vê mais aí, de campanhas, né, de ações e de falas. Talvez é porque assusta mais. Não sei, né? Mas talvez seja até o histórico, né? Daquilo que a gente viu lá da década de 80 para a evolução. A gente sabe, né? Se a gente deixar o HIV evoluir até o final da sua evolução da doença, sem limitar dano,
a gente já sabe qual é o desfecho, né? Então, acho que vem de uma questão histórica, né? E tudo que aconteceu aí desde a década de 80. Mas pensando hoje no que a gente fala sobre PrEP, por exemplo, né? Se eu faço, se eu tenho uma relação sexual, vou fazer ela de uma forma desprotegida, pensando em uso de preservativo, e aí eu quero fazer uso de uma medicação que me previne a aquisição de uma doença. Basicamente, eu estou falando do HIV, mas eu não estou falando de outras ISTs. Exato. Né? Então, acho que essa diferenciação é importante e talvez a medicação possa, para algumas pessoas, trazer a falsa impressão de segurança. Né? Não é a minha área de expertise, mas acho que fica aí um ponto de reflexão, né? E acredito que a informação ela tá aí. Ela tá aí, tá bem informada, as pessoas estão cada vez com mais informação. A tecnologia hoje ajuda. Eu lembro, eu sou da época que eu abri um livro, lia o índice para ver que página que estava o assunto, né? Então hoje não, hoje tá isso mesmo, né? Hoje tá no nosso celular, então acho que a informação ela tá, mas falta assim a questão do cuidado para si. Né, de querer encarar a vida, né, curtir a vida de qualquer jeito e sem se preocupar, sem achar que não vai ter algum problema, acreditando que não vai acontecer consigo, né? Então, realmente muito comportamento nisso tudo. Né? Porque nós temos o objetivo também que você que está nos ouvindo, nos assistindo, é promover a conscientização sem alarmismos, mas obviamente tem que combater alguns estigmas, né, que estão e que permanecem ainda nessa área, que reforçar a importância do que nós vamos entrar agora do diagnóstico precoce, mas você vai ver depois no decorrer do nosso bate-papo que é possível também viver com qualidade, com afeto, né? Continuar seus trabalhos, seus projetos, mas é melhor evitar, né? E essas orientações você vai ouvir também hoje aqui conosco, com a participação do Dr. Rafael e da doutora Alessandra. Mas deixa eu trazer agora mais um tema à baila aqui para a gente colocar, porque hoje a gente vê que as informações estão disponíveis. Talvez essa correria das redes sociais, o status, a representatividade, ou talvez a conquista dos espaços sociais se tornou mais visível, ou talvez mais fácil de se demonstrar, né? Mas como é que hoje a pessoa assoberbada, decorrente de várias funções, e principalmente provocada pelas provocações que a gente vê pelos demais, todo mundo publica aquilo que quer que os outros vejam, o sucesso, né? É contextualizado e explicado, talvez, há um tempo da pessoa conseguir parar e refletir e dizer assim, cara, mas a vida não é só neste ano. É o tal do só se vive uma vez? A falar de mídia social, né, e do avatar que se tem é muito complicado, né? Boa. Porque Gostei do termo avatar. Hoje em dia, muita gente vive uma vida real de avatar, né? Mas não uma vida real daquilo que é construído, porque a vida real tem compromisso, tem que lavar roupa, lavar louça, tem problema, a gente tem que resolver problema. Agora, a hora que eu estou numa mídia social, eu controlo aquilo que eu quero que seja exposto, né? Então, isso também acho que gera, e aí entra na área da psicologia, né? O quanto de ansiedade ou quanto de problemas de saúde mental a gente gera daquilo que eu vejo que é o ideal. E eu vejo todo mundo vivendo uma vida ideal e eu não estou vivendo essa vida ideal, né? Aproveitando esse gancho, doutora, já passando a palavra, disso, dessa urgência, dessa questão de autoafirmação que as pessoas esquecem, que a gente tem aqui no Como Norte, muito básico, cuide de si para viver com qualidade muitos e muitos anos. Isso, mas as pessoas têm, hoje, a sociedade que a gente vive é muito aquele olhar para o outro e ver a vida do outro como aquilo que é bom, né? E não olhar para a sua própria vida. Então, muitas vezes a gente olha a vida do outro e quer aquilo que tem na vida do outro. Mas tu não sabe se ele está com uma doença, tu não sabe se ele está cuidando da sua saúde física, da sua saúde, né, biológica, assim. E aí, nesse mundo onde a gente fica atrás das coisas o tempo todo, que é essa ansiedade, um mundo ansioso, a gente fica atrás daquilo que a gente vê. E quando a gente fala dessas infecções, elas não são visíveis. E aí, muitas vezes, por não ser visíveis e não ser falado tanto, a gente acaba não se preocupando, não interagindo com isso e não se protegendo. Então, assim, é muito mais fácil eu me preocupar em ganhar dinheiro e ter as minhas coisas socialmente falando, do que eu ter um tempo de qualidade para cuidar do meu corpo e me preocupar com várias formas de se prevenir. Então, isso não é visível, não é falado. Então, o que não é visível e pouco falado, a gente tem a tendência de se preocupar menos e de olhar menos. Então, nas redes sociais, na vida, a gente vê muitas coisas materiais. E a sociedade nos pressiona a ter essas coisas materiais. Sim. A sociedade deveria pressionar a gente a ter qualidade de saúde física e mental. Mas isso a gente vê pouco.
Então, acho que tem muito isso, sabe? A gente acaba vendo pouco. Então, aquilo que a gente vê pouco, a gente se preocupa pouco. E vamos falar assim, já para aproximar esse tema, então, quem está nos assistindo, lembrar e talvez associar um pouquinho. Imagine-se numa situação que há um diagnóstico, há identificação, há uma contaminação viral, por exemplo, focada agora no HIV. A pessoa descobriu, né? Olha, eu fui fazer um teste, fui fazer uma doação de sangue, em algum momento apareceu uma surpresa. Como é que é esse impacto do diagnóstico, doutor Rafael? Esse momento é um momento muito difícil, porque é um momento de incerteza. Nós vivemos sempre de um passado que a gente tem, num presente, buscando o futuro. Isso, psicologicamente, a gente vive assim. Quando a gente descobre que estamos com uma doença, a gente, nesse presente, a gente limita o futuro. Quando é uma doença que pode me limitar esse futuro, me dá medo. Claro. E aí esse medo é muito assustador, porque, olha, minha vida estava indo, eu tô olhando o futuro, eu tô vivendo, tem uma doença. Cara, como é que vai ser esse futuro? Exatamente. Aí dá aquele medo, daquela angústia, daquela ansiedade, e aí a pessoa precisa ter uma grande elaboração sobre o que se tem nesse presente e o que fazer para ter um futuro na qual consiga manter a vida. Hoje a gente sabe que uma pessoa consegue viver e ter qualidade de vida, né, com AIDS. Mas na hora que ela tem isso, que ela recebe esse diagnóstico, o medo é inevitável. Então ela tem que ter medo. Certo. Não posso dizer assim, não tenha medo, vai ficar bem. Não. Tenha medo, vai gerar ansiedade, mas assim, vamos trabalhar isso para que esse teu medo fique diminuído e que você consiga entender que o teu futuro ele vai permanecer, ele vai ser contínuo, não está acabando. Antigamente, década de 80, ali, no início de 90, não. Era taxativo que aquele futuro teu acabou. Sim, era uma condenação. É uma condenação. Hoje a gente sabe que não é, mas mesmo assim gera um grande medo. Então, recebi o diagnóstico, vai gerar um grande medo por isso, porque aquele futuro de saudável deixou de ser. E nunca mais será. Mas, aí que tá. Você consegue ter a vida saudável. A primeira impressão é que não sou mais saudável. Sim. Mas a manutenção dessa saúde, ela vai exigir uma ação, ela vai exigir uma atitude. Não é saudável por si só, porque vai existir o tratamento, né? Eu vou te falar de uma parte prática de diagnóstico. Né? Eu exerço uma área que é estomatologia, onde ali na Federal de Santa Catarina eu ensino os alunos a fazerem diagnóstico de lesões de boca. Essas lesões de boca, elas podem fazer parte de um contexto de uma doença ou, digamos, serem restritas à cavidade bucal. Então, acho que vou falar da minha área, né? Quando eu penso em diagnóstico, pensando na prática da estomatologia, eu tenho muitas das vezes o paciente que vem com uma lesão, que ele mais ou menos tem ideia do que ele pode ter como doença. Então, vou fazer um paralelo, né? O paciente vem com uma lesão que é um câncer de boca. Então, quando o paciente vem para o diagnóstico, né? No momento que eu vejo, eu olho a lesão, eu já sei que é câncer, né? Os indícios pela manifestação clínica, eles são muito fortes. Eu sempre tendo a conversar com o paciente. O que você acredita que você tem? Eu vou precisar fazer uma biópsia. Mas o que você acha que você tem na boca? Porque isso me ajuda a ter um termômetro de saber o que o paciente compreende a respeito daquela situação dele hoje, o que ele não compreende e como é que eu vou trabalhar os aspectos de comunicar uma má notícia, né? Pensando na questão do HIV, é a mesma coisa. Será que esse indivíduo, ele consegue pensar que aquela manifestação oportunista pode estar relacionada para outra doença? Porque para nós, da estomatologia e odontologia, o HIV não tem uma manifestação na boca clássica. Eu vejo que nem câncer de boca. Sim. Eu vejo aquela lesão, eu vou saber que é câncer, né? Nós temos um rol de manifestações oportunistas em que eu olho aquele contexto clínico, suspeito do HIV, faço ali ou um diagnóstico clínico, ou um diagnóstico que eu precise de um exame complementar, e a partir daquele diagnóstico da boca, eu preciso evoluir com um painel de doença infecciosa. E aí vem para mim uma conversa, que é uma conversa que a gente fala para os alunos, né? Claro. Então, como é que você vai se comportar para abordar um assunto numa anamnese ou abordar uma conversa para solicitar um exame que o paciente às vezes não está acostumado com o dentista fazendo uma abordagem desse tipo, né? Às vezes para o aluno é desconfortável, né? Então, como é que eu vou falar para ele, professora, como é que eu vou pedir um exame de HIV? Mas você não vai pedir só um exame de HIV. Claro. A gente vai fazer todo um painel de doença infecciosa, porque nós estamos num processo de evolução de diagnóstico de algo que seja uma IST. Porque ali houve uma manifestação e agora vamos investigar o que provocou.
E aí, na hora que vem um diagnóstico, que é uma comunicação de más notícias, eu vou dizer para vocês que, né, em relação ao comportamento do paciente, acho que eu já experienciei de tudo. Tá, e a minha curiosidade é nesse sentido, dizer assim, 2 pontos para a gente entrar numa área aqui, de como profissional de saúde, na medicina, né, na hora da odontologia e etc., que identifica uma suspeita porque a AIDS ela se manifesta por outros caminhos. Não tem uma manifestação clássica. Ela abre uma oportunidade para que outras doenças ali se instalem. De abordar, de ter, não vamos dizer coragem, mas é de como já conversar com esse paciente que, olha, eu estou identificando uma suspeita e eu preciso primeiro esclarecer. Isso é o primeiro ponto. E o segundo é, as pessoas, elas não gostam muitas vezes disso, mas por que você está pedindo? É uma negação? É uma revolta prévia? Eu estou na universidade, então a gente também não consegue promover tanto sigilo, né? Eu estou numa clínica escola, então imagina, é uma clínica que eu tenho 50 cadeiras odontológicas, um aluno do lado do outro, um paciente que é atendido por estudante, aí chega um professor que vai rodando. Então ele não é um ambiente, às vezes, tão favorável para uma comunicação de uma notícia ou para uma abordagem, mas eu vejo que mesmo, né, o ambiente não sendo favorável, a gente consegue fazer uma evolução boa. Porque aí qual é a necessidade do profissional? Primeiro você tem que ter uma habilidade técnica, você tem que saber o que você está falando, né? Perfeito. Se eu vou te pedir um exame complementar, ele tem que ter contexto. Isso. Eu não posso pedir algo fora de um contexto. E eu acho que a segunda coisa é o comportamento profissional que mostra acolhimento, humanização. Então você confia em mim. Então eu acho que são 2 comportamentos do profissional. Então se eu olho no teu olho, se eu sou clara na minha explicação, se eu te explico o porquê daquilo num contexto de cuidado de saúde. Então, acho que esses são pontos em que as habilidades do profissional vão fazer com que o paciente percorra aquele caminho junto comigo. Porque diagnóstico não é o fim, né? Diagnóstico é o começo. Exatamente. Doutor Rafael, e aí a pessoa recebeu, e como é que é essa relação, muitas vezes, dela contar em casa? Então, aí depende de que acolhimento que ela tem em casa, né? Então, muitas vezes, ela receber esse diagnóstico, ela conhecendo o que tem em casa, ela apavora mais ainda. A angústia será maior. Dependendo do acolhimento que ela tem em casa, que ela já sabe, ela vai se sentir um pouco mais acolhida. Então, eu acho que até o contexto familiar, né? Sem dúvida. Se é casado, se não é, se tem família, mora com pai e mãe, Se tem uma esposa, como é que vai contar para a esposa? Que contexto que envolve, né? Todas as questões, né? Se tem filhos, aí a preocupação com os filhos. Também tá, mas eles também têm, aí... Bom, não, mas se é solteiro, mora com os pais. Então, o que os pais vão achar? O que vai ter de tabu aí para conversar, para falar? Então gera toda uma expectativa sobre as reações das outras pessoas que estão ao redor. Então a pessoa ela vai se preocupar com isso, mesmo tendo um acolhimento ok, ou às vezes sabendo que não vai ter um acolhimento. Então, tanto pro lado bom, pro lado ruim, ela vai ter essa preocupação, né? Do como que eu vou transmitir essa informação. Até porque em algumas situações, como por exemplo os casais, há uma questão de preocupação com o próximo, vamos dizer assim. Se eu receber um diagnóstico, tenho que me preocupar para não transmitir essa doença, não levá-la para frente, né? E aí tem todo o processo diagnóstico ainda, né? Porque se é um casal, um diagnostica, né? O interessante seria que o parceiro passasse por um processo de diagnóstico. Às vezes nós temos os casais que nós chamamos de discordantes, né? Então um tem a doença e o outro não tem a doença. Então, eu acho que é uma complexidade em relação à rede de apoio, à abordagem familiar e à questão técnica que tem que ser evoluída dentro daquela família, né, digamos assim. E é possível ter uma convivência saudável a partir do momento de um casal? Assim, psicologicamente falando, sempre tem. Sempre tem, isso. Agora, a possibilidade disso acontecer, a variável é gigantesca. Depende de cada relação. Nossa, depende muito de cada relação. Desde da maturidade, desde a educação desse adulto ou desse jovem, já na infância, como é que ele foi educado, como que ele se desenvolveu e soube lidar com as frustrações da vida e tal. Desde quem está recebendo a notícia, que é um familiar. Então, envolve muitas variáveis. Há possibilidade? Sim. Mas... se não tiver um acolhimento nas pessoas que têm confiança e estão próximas, essa notícia fica muito mais problemática para ele desenvolver um futuro promissor. Fica dolorido. Fica muito mais sofrido. Se tem acolhimento, ainda há um sofrimento, porque há constatação de uma doença,
mas ele consegue ver o futuro um pouco mais aberto, assim, né? Então, essa analogia da visão do futuro é importante. Então, quando eu dou a notícia para uma estrutura familiar onde não tem suporte, esse futuro ele fica sombrio. Se eu tenho um suporte e um acolhimento, o futuro fica mais aberto, mais claro. Todo diagnóstico, ainda mais de doença, muda o contexto de uma família, né? Muda completamente. E aí, claro, vem estigmas, vem preconceito, vem, né, aquele negócio de apontar o dedo, né? O que tu fez, o que aconteceu, como é que foi. Nossa, gera muitos estigmas e muito preconceito, né? Então, a gente vive uma sociedade preconceituosa, então, dar a notícia gera todo um contexto aí de preconceito também. E a pessoa, durante essa fase de conflito mental, vamos assim dizer, o que eu falo, né? O que eu conto. Mas vai ter que contar, isso vai aflorar em algum momento. Até porque ele vai ter que buscar ajuda para esse tratamento que é gratuito. É gratuito. Gratuito. Isso tudo se consegue pelo Sistema Único de Saúde. Ótimo. É gratuito. Então, isso, né? A gente, por exemplo, na odontologia, a partir do momento que nós temos aí o cuidado com o paciente, e que esse paciente recebe o diagnóstico, a gente imediatamente já encaminha esse paciente para a sequência com o médico, né, preferência ao infectologista, onde ele vai dar início na avaliação clínica e avaliar aí o uso da terapia antirretroviral, né? Hoje em dia a gente já preconiza, né, o mais breve possível que essa terapia seja iniciada, até porque hoje a gente fala de a gente entende o HIV como uma doença sistêmica crônica. Então, se o paciente recebe o diagnóstico, faz uso da terapia combinada regularmente, consistentemente, eu tenho um indivíduo com o que a gente chama de carga viral indetectável, né? Então, ele não é transmissor, ele não vai manifestar, tem aquele rol de manifestações oportunistas, que é aquilo que é relacionado a uma imunossupressão, né? Ele tem aí uma outra trajetória, então a gente... correto eu dizer, doutora, que parece, entre aspas, que ele não manifesta a doença? Ele não chega a ser um doente, ele é só um portador? Eu vou te falar de dois cenários. Se o termo também é esse portador. Não é, a gente não usa o portador. Isso. A gente fala que o portador é quem porta uma carteira, um cinto, né? Ninguém escolhe portar uma doença, né? Exatamente. Então, é uma pessoa que ele tem ali o diagnóstico. Né? Correto. Esse é o termo correto. Você está me ouvindo aí, né? Não usa portador como eu usei agora, que esse termo já venceu, não é? Eu costumo falar para os alunos que acho que nós temos dois cenários. Então, um cenário onde nós temos um paciente que ele sabidamente tem o diagnóstico. Então, é um paciente que a gente vai manter o alerta para as manifestações oportunistas, pensando aí num escape viral, pensando numa falha terapêutica ou uma não aderência? Pode ser, mas ele é um paciente que basicamente eu vou manter aí uma longevidade de cuidado odontológico, né? Pensando em condições, condições bucais não infecciosas que são relacionadas à medicação. Porque hoje em dia as pessoas fazem uso de medicação um longo prazo das suas vidas, né? Então elas mantêm um bom controle imunológico, mas a gente já começa a ter aí manifestações relacionadas ao uso dessa medicação. Então, por exemplo... são os efeitos colaterais? Vamos chamar de efeito colateral. Isso. Algumas delas acabam se juntando porque o fato de eu ter um vírus indetectável não significa que eu não tenha uma inflamação sistêmica presente no corpo. Né? Mas mesmo indetectável, ainda continua um agente que eu posso transmitir. Não, se eu não tenho vírus circulante, eu não transmito. Que interessante, olha, eu tinha uma concepção, estou aprendendo. Não, eu não transmito, eu não sou transmissor, mas eu tenho um vírus no meu organismo, esse vírus me faz ter uma inflamação, eu estou falando de um grosso modo, né? Claro. Mas uma inflamação sistêmica, e essa inflamação sistêmica acaba corroborando para alguns dos efeitos colaterais da medicação aparecerem. Então, hoje, para esse indivíduo que tem diagnóstico há muitos anos, para esse indivíduo que faz uso consistente da terapia antirretroviral combinada, o que eu falo? Que ele é um indivíduo que ele pode apresentar, por exemplo, um aumento de glândula salivar, principalmente de parótida, ele pode apresentar uma situação de hipossalivação ou boca seca, ele pode apresentar umas pigmentações, né, da mucosa da boca, como se fossem sardas. Estou fazendo umas manchinhas. Umas manchas, isso, acastanhadas, e que tudo isso faz parte daquele contexto. Então, esse é um paciente. Qual é o outro paciente? O outro paciente é aquele que ainda não recebeu o diagnóstico, que está numa condição imunológica debilitada e começa com aquelas manifestações oportunistas clássicas, que é aquilo que a década de 80 hoje, né, a gente olhando para trás, mostra classicamente pra gente. Que eram cenários temíveis, né? Assim, as pessoas se apavoravam com a magreza, com as manchas no corpo, me corrijam, era bem visível, né? Com a cegueira.
né? Eu vou falar bem da boca, né? A gente fala muito da candidíase, que é uma infecção fúngica oportunista, né? A gente fala dos cânceres associados, então os linfomas, sarcoma de Kaposi, que são nomes técnicos. Então, muitos indivíduos, às vezes, que chegam numa condição imunológica ruim, recebem o diagnóstico, né, do HIV por meio, por exemplo, de um câncer. Porque ele já está num estado grave. Porque ele já está num estado grave. Então, nós temos ali as manifestações oportunistas que são fortemente relacionadas, e daí já vem a suspeita para a gente que é da estomatologia de, isso aqui eu relaciono muito ao HIV, então a hora que eu fizer o diagnóstico dessa alteração de boca, é mandatório que eu siga ali o caminho de um painel de doença infecciosa. Da expertise do profissional de saúde. Doutor Rafael. E tu falou ali de tratamento, né? Nas políticas públicas, a psicologia ela precisa começar a ter mais espaço. Então, é serviço gratuito, assim, para a psicologia, para o serviço de psicologia, nas políticas públicas, ela é muito precária. Precária em quantidade, né? Sim. Acho que os profissionais que estão nas políticas públicas são capacitados, mas assim, acho que é muito pouco. Sim. A oferta do serviço ela é reduzida. Muito pouco. Então, acaba caindo muito nas universidades, nas clínicas e escolas, né? As universidades que tem psicologia, tem as clínicas e escolas, né? Mas não dão conta, Não dão conta. Então, precisa-se uma política pública para a psicologia, eu digo, né? Para esse tratamento emocional, né? Psicológico, que é bom, que cada vez mais as pessoas estão percebendo que isso é importante. Então, falta, assim, muito empenho dos governos de entender, perceber que é importante e que precisa se ter cada vez mais serviço de psicologia Meu Deus, a população precisa de mais? Exato. A população então, assim, precisa de mais? Se tu for num posto Falamos de saúde. E saúde também é saúde mental. Então, mas isso é agora. Eu tenho 20 anos de profissão. Eu falava isso há 20 anos, mas o pessoal não tá nem dando bola. É que hoje em dia a gente está numa tendência do bem-estar e saúde que ela é muito forte. Né? E a gente tem que aproveitar esse momento. Isso, mas aí o que é um bem-estar e saúde para você? Mas ele não é plástico, ele não é fake, muitas vezes, desse bem-estar e saúde das redes sociais, e a gente tem que falar do realmente um suporte psicológico e essa oferta de serviços chegar à população? Então, mas isso que eu estou te falando. O que a gente vai entender como bem-estar e saúde hoje? A gente pode ver a propaganda do Instagram, bem-estar e saúde. A gente estava, né, no making-off, digamos assim. Eu posso colocar a foto daquela mulher correndo no entardecer na praia, bem-estar e saúde. Exatamente, certo? Agora, quando eu estou, por exemplo, hoje é terça-feira, hoje à tarde é meu dia de ambulatório no HU. Quando eu estou lá atendendo um hall de pessoas que têm doenças autoimunes, mulheres ali, mais ou menos nos seus 50, 60 anos, que um estresse é um fator piorador da lesão de boca dela. Eu preciso do psicólogo para melhorar bem-estar e saúde naquela condição, mas aquela condição não é instagramável. Exatamente. Né? Mas eu preciso falar de bem-estar e saúde naquela condição. É porque é muito mais fácil a gente mexer no visível. O visível palpável, né? Quando a gente fala do psicológico, ele não é visível como um exame. Tá. Mas ele é visível na vida. Sim. Então eu sempre digo para as pessoas, o psicológico ele é visível. Ele não é visível no exame, mas é visível. A vida da pessoa muda. A pessoa está transtornada. A forma que ela responde aos estímulos, né? Isso, a relação que ela tem com a vida muda. A relação com o trabalho muda. Né? A relação com o teu próprio corpo muda. Porque às vezes começa a ter outro tipo de problemas devido a um diagnóstico como esse. Então, ele é visível. A psicologia é visível. As emoções, elas são visíveis. É que não são assinadas e carimbadas por um exame. Correto. Um exame, né? A doença silenciosa. Exato. Mas é uma doença, existe, as pessoas precisam se tratar. Que bom que, ultimamente, as pessoas estão cada vez mais buscando e começando cada vez... Né, estamos cada vez falando mais de saúde mental, então é importante. Então, é visível, não parece não ser visível, mas muda uma sociedade e por isso que políticas públicas nessa área da psicologia é importante para tratamentos, né, como essas doenças. Se tratar isso como uma política do Estado, você legislador, você aí chefe do executivo e também porque a esfera do poder judiciário também tem que se antenar nisso. Saúde da população envolve sim cuidados na saúde bucal e saúde mental. Até porque, não falando muito distante, viemos agora de setembro, de um mês que discute as causas que possam levar ao suicídio. Exato. E muitos dos debates que ali surgem são a busca do prazer imediato, que pode estar agora levando ao relaxamento, né, da prevenção às doenças, às infecções sexualmente transmissíveis, porque o mundo parece girando mais rápido. Meu Deus. E o comparativo existe cada vez mais. Então eu vou buscar um prazer que me satisfaça e porque eu preciso exibi-lo. Isso. Nesse É caminho, um ciclo perigoso? É totalmente perigoso, né? Porque a gente vive sempre a gente estava comentando antes, a gente sempre vive de escolhas. Perfeito.
Só que tem consequências. Então a gente todo o tempo é escolhas e consequências, escolhas e consequências. Só que a sociedade hoje nos diz para escolher certas coisas para que as consequências sejam visíveis aos outros. E quando a gente fala de saúde física, tem que ser visível pra gente. Então as escolhas que eu faço não tem que ser para o outro. As escolhas que eu faço tem que ser para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Então quando eu começo a ter essa consciência, eu começo a me cuidar para mim, para as pessoas que estão ao meu redor. E não para os outros. Então, quando eu começo a cuidar só para os outros, eu cuido na parte estética das coisas. Exatamente. Né? Como também a gente pode ter um dia falar sobre questões estéticas, né? Que hoje se busca muito isso, tá? Mas e a prevenção e o cuidado da tua saúde? Muitas vezes não por isso, né? Porque as pessoas, elas buscam aquilo que é possível mostrar-se ao outro. Eu gosto muito do comparativo com o esporte, né? Eu sou apaixonada aí por esporte. Então, se eu for pensar, a minha prova, quando eu não era aposentada da corrida, era meia maratona. Mas eu não vou levantar hoje e correr uma meia maratona, né? Isso me demanda preparo, consistência, né? Dedicação, disciplina. Hoje eu jogo beach tênis. Se eu for me inscrever numa liga, eu quero ganhar a liga? É treino, é lastro. Né? Então, acho que a vida, ela demanda esse esforço, essa disciplina para que a gente tenha um resultado, né? A constância. Até porque um maratonista, ele não corre do quilômetro 1 ao 42 num salto. Não. Ele tem que passar por todos os outros ali, né? E no meio do caminho acontece um monte de coisa, né? Isso. Muitas das vezes eu projeto que nesse trajeto da minha meia maratona eu vou fazer ela em 1h50 eu vou sair lisa. Mas aí no meio eu começo a sentir uma dor na minha canela. O incontrolável. Exato. E aí eu tenho que reprojetar, né? Processar. Eu vou parar, eu não vou? Qual é a minha estratégia nesse momento? Ou como eu vou lidar com esse desconforto, né? E pegando essa analogia, para a psicologia é exatamente isso. As pessoas estão vendo a linha de chegada. Não estão vendo o processo. E o tempo todo a linha de chegada, né? Olha só como que as pessoas ficam felizes na linha de chegada. Olha só como ela é gostosa a linha de chegada. Olha a glória, né? Olha a glória. Então a glória, busca-se muito a glória. Quem vê close não vê corre, né? Exato, né? E aí é por isso que é importante um bate-papo como esse para as pessoas que estão ouvindo, assim, tipo, tá, mas como é que tá o teu bastidor, né? Como é que tá o teu preparo? Como é que tá o teu cuidado para que tu chegue lá na linha de chegada com a tua glória? Mas assim, que essa glória seja para ti, para o teu desenvolvimento, mas não para os outros, né? Então, quando a gente começa a olhar mais para si, a gente tem a tendência de ter mais prevenção, mais cuidado, mais atenção, porque essas escolhas que eu estou fazendo para mim, terão consequências para mim. Então, isso ajuda muito, né? Mas voltando à questão até do convívio familiar, falando em rodas de amigos, porque a gente tem socialização. A gente falou muito das consequências e os receios que possam existir após a descoberta. Mas eu, quanto terceirizado, ou terceiro, vamos assim dizer, que eu identifique dentro da minha roda de convívio, em casa, familiares, ou na roda de amigos, ou em grupos de trabalho, por que não? Que aquela pessoa ela pode estar acometida por algo. Olha só. Olha que difícil. Difícil, né? Mas é o seguinte, a gente vê que sinais de depressão pode levar a esse tipo de estar futuramente acamado, alguma coisa estar acontecendo, mas de que forma eu posso incentivar? O esporte faz muito isso, né? A corrida faz isso, o pessoal do CrossFit também, que é a comunidade. E como essa comunidade ela pode olhar um pouquinho e descobrir assim, pode ter um problema aqui, eu vou dar um alerta. A gente tem um papel importante de não só com a gente, mas com as pessoas que estão ao nosso redor. Perfeito. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela tá com uma ideação suicida, ela apresenta sinais de que não está bem. E é muito dever das pessoas que estão ao seu redor ajudá-la, porque senão ela vai para o suicídio. Não existe, e eu falo isso muito tranquilamente, não existe uma pessoa que acordou e vai lá e se mata. Ela não é uma escolha única daquele dia, não é daquele momento, não é uma coisa de momento, não é, mas não mesmo. É um acúmulo que vai levar, a gota d'água. Exato. Daí, onde é que entra isso que tu está colocando da socialização, né? Nós somos seres sociais, então a gente está se socializando o tempo todo. A gente não vive isolado, né? E aí, as pessoas, na questão do suicídio, é o quê? As outras pessoas precisam ver. Então, onde é que entra nesse assunto nosso? A gente precisa ajudar os outros. Quando a gente vê e percebe que uma pessoa está mudando o comportamento, ela não era assim, agora está assado. Ou por que ela está mudando o seu jeito de ser? A vida dela está toda transformada, está diferente do que sempre foi. É aquele alerta que a gente tem que ter para o outro.
Diz, cara, o que tá acontecendo? Vem cá, se eu tiver grande intimidade, eu vou mais a fundo. Se eu não tenho intimidade, eu posso falar com um colega que tenha mais intimidade. Mas a gente precisa fazer, sim, esse movimento de falar e de conversar e tentar ajudar a pessoa. E, doutor, uma pergunta técnica. Isso também vale para os momentos de euforia, que a gente vê que a pessoa tá voando, tá muito bem, mas pode ter um vazio ali por trás? É a euforia, que é a exaltação, né? A exaltação, ela também pode ser um sintoma de que alguma coisa está... também não errada. Tá boa. Então é o equilíbrio, né? Quando a exaltação é demais, tem que desconfiar. Quando a tristeza é demais, tem que desconfiar. Então, isso a gente percebe. Percebe, assim, entre aspas, né? A vida é tão corrida que a gente não para olhar para os outros, né? Exato. Mas a gente tem o dever de olhar. Por exemplo, né? Eu tenho os meus filhos, eu tenho que estar toda hora de olho. Assim, cara, começou a mudar muito, eu tenho que dar uma intervida e ver como é que tá. Mas a vida é tão corrida que as pessoas acabam não olhando para os outros, né? Aí daqui a pouco tem um parente que acaba cometendo suicídio e tu fala, meu Deus, olha só, como é que pode? Ah, tu não viu. Tinha que ter visto. Porque os profissionais de saúde, né, quando trabalham da identificação e diagnóstico, enfrentam essa barreira, não para eles, mas é o seguinte, de testemunhar de como ali o temor, né, da resposta social que ele possa ter depois de revelar, ter que contar ou ter que socializar, não precisa ser de uma maneira ampla, né? Mas no próprio seio familiar e âmbito de convívio, isso pesa. Olha, eu tendo a trabalhar cada vez mais, né, na prática clínica, até no ensino, a questão da gente ter uma visão holística do paciente. Então, holística eu não estou querendo dizer transcendental, mas eu acho que a odontologia, ela em algum momento, ela também trabalhou, caminhou no sentido de, eu vou olhar a boca, essa questão, e pontualmente essa técnica, e vou... E não funciona assim. Não pode ser só isso, eu não tenho uma boca sentada na minha cadeira, né? Eu tenho uma pessoa. Não teria sentido, né? Não teria sentido. E aí, comparativamente, se eu pensar nessa malha de cuidado, de prática colaborativa, multiprofissional, quantas vezes o médico vê o paciente no ano? Que vou chamar que é o grande centralizador, muitas das vezes, do controle. Para algumas doenças ou para algumas questões, ele vai avaliar semestralmente, ele vai avaliar anualmente. A gente brinca que comumente é um check-up anual. Exato. Então, talvez uma vez só. Exato. Agora, se você pensar quando vocês vão no dentista, ele pelo menos vai ter ali 3 consultas, né? Sequenciais em algum momento. Então, número de vezes, né? Nós somos uma profissão, vocês também, né? Vocês acompanham a saúde mental, mas a gente numa prática clínica acaba acompanhando o paciente um pouco mais, principalmente para avaliação de lesão de boca. Qual era a postura corpórea dele, se achou que ele contactou ou não, ele falou ou não. E aí é engraçado que os alunos, conforme eles vão caminhando na faculdade, né, aprendendo mais e ficando mais maduros, eles até uma dupla semana passada, olha, prof, eu acho que o paciente está omitindo alguma coisa, não está confortável em me falar. Porque a postura dele já é uma postura, tá, vamos com calma, da próxima vez, monta um equipo que seja um pouco mais isolado, me lembra que é esse paciente para eu sentar lá um pouco e conversar um pouco mais. Então, essa avaliação, né, do indivíduo como um todo, independente da profissão que a gente tenha, ela é cada vez mais necessária. Relações humanas. Excelente ouvir isso, né? Não é uma boca que tá ali, é uma pessoa. É uma pessoa. Uma carga de sentimento, uma carga de passado que tem ali, né? Então é legal ouvir isso de que tem toda uma parte técnica ali. Mas tem uma pessoa, né? Tem sentimentos ali, então... Não, qual a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando eu falo, vá ao dentista? Sim. Muitas das pessoas vão dizer, meu Deus, né, que é um momento super desconfortável para mim, eu poderia escolher qualquer coisa menos estar ali. A gente só lembra do motorzinho. Só do barulhinho do motorzinho. Fora o tal, né, eu tenho uma paciente pequenininha que eu atendo no hospital, a avó dela leva ela para consulta, a avó já, hoje ela não vai te dar injeção, tipo, não fala isso, né, me ajuda, não fala isso. Então ainda tem muito do imaginário, né. Então, é um ambiente que as pessoas já chegam mais receosas, já chegam mais com medo. Se a pessoa tem uma suspeita que tem uma doença maligna, ou se a pessoa fez alguma coisa e ela já está caminhando, ela está entendendo que ela vai receber um diagnóstico de uma IST, ou que eu vou me encaminhar, a gente já percebe que começa ali o desconforto, o medo, a angústia. Ela até evita de ir na consulta, será? Olha, eu já tive algumas evasões, digamos assim, né? Mas de forma geral... confrontar a realidade. Mas foi o menor número. Eu te garanto que foi o menor número. A maior parte das pessoas, todo mundo quer viver, né? Todo mundo quer viver bem. Por mais que seja difícil, né? O que eu falo, o diagnóstico não é o fim. A gente agora sabe o que tem pela frente. E a gente tem passos para dar. Esses passos, eles vão ser dados em conjunto com outras equipes. A gente está aqui para te dar o suporte, mas acho que se a gente tem uma relação linear e clara...
A gente pode buscar ajuda da psicoterapia, Claro. a gente pode buscar ajuda da medicina, acho que tudo pode, né? Mas eu acho que de forma geral as pessoas querem viver bem. A importância de saber que não se enfrenta essas situações sozinho. Existe uma rede de apoio gigante. Com a psicologia, a gente já deu o recado aqui para os nossos legisladores, para reforçar. Infelizmente não é todo mundo. No caso da psicologia, não é todo mundo. Eu te digo que é para poucos hoje. Infelizmente. A rede de apoio? Assim, hoje, primeiro que as famílias estão muito destruídas, né? Nos seus núcleos, assim. Então já começa aí. Então, ter um diagnóstico de uma doença como a AIDS, já é difícil o apoio no núcleo familiar. Né? E aí, quando vai buscar ajuda, no caso da terapia, também não é um negócio tão fácil. Então, financeiramente, para quem tem uma condição financeira, vai. Diferente. Quem não tem, não vai. Então, a gente vai pegar uma grande maioria da parte da população brasileira, ela tem um núcleo que não é tão ajustado, em termos psicológicos, né? Não tem condições sociais adequadas e não tem tratamentos tão fáceis de acesso. A questão de educação, as pessoas rotulam ainda se a pessoa está precisando de um psicólogo que ela tem tem mudado um bastante. problema que ela poderia resolver sozinha. Eu acho que sim. Ele vai... Talvez é uma visão errada que existe. Assim, não, para que precisa? Isso não dá nada, conversa um pouquinho aqui. Assim, ó, tem pessoas que têm um desenvolvimento psicológico muito elaborado. As pessoas até conseguem sozinhas, assim. Mas é mais Mas difícil. na sociedade que a gente tem, isso é raro. Assim, Ai, mas eu vejo assim as senhorinhas, né, que tem lá os seus diagnósticos de alguma questão autoimune, imunomediada, né? Olha, eu vou te encaminhar para psicoterapia. Para quê? tá bom daí para elas. Porque a gente precisa em algum momento falar da gente. E falar, aí algumas delas, mas eu não tenho nada, eu levanto de manhã, eu cuido da família, eu limpo a casa, eu lavo a roupa. Pois é, mas talvez a senhora mesma não esteja identificando alguma questão que tá te incomodando, né? E conversar com alguém que não seja a filha, a vizinha. Sim. Que vai ter vários juízes de valor aí, né? Exato. O profissional não tem, né? Então... Exato. Isso muda totalmente o contexto. Então, Um profissional capacitado para fazer essa análise, né? Que ela não é simples, ela é complexa. Porque na psicoterapia a gente não tá falando sobre valores, ou o que tem que fazer, ou o que a pessoa tem que elaborar. A gente não tá ali para dar dicas da vida, a gente tá ali para fazer reflexões. Não há julgamentos. Não, então por isso que o profissional é bem importante. Mas aí, como eu falo, ainda está distante da maioria da população. Mas quando se tem esse serviço, é isso, são reflexões que a gente faz. Tá, mas e agora? Como é que vamos fazer a tua vida? Como é que tu vai te organizar? Como é que vai ser a tua rotina de medicação? Como é que vai ser a tua rotina do teu cuidado com a tua própria vida? Como é que tu vai mudar alguns hábitos? Não vai? São reflexões que a gente vai fazendo para ela, com a doença, ela conseguir ter um futuro, um contínuo, né? Continuar caminhando para o futuro, tendo uma doença, mas conseguindo ter uma vida saudável, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, são reflexões na psicoterapia que a gente faz para que a pessoa consiga tocar a vida de uma forma muito saudável, né? Mesmo com a doença. Não, e falar desse tema durante o ano todo, né? Nós estamos no dezembro vermelho, mas essas datas também servem para a gente, existe esse tema aqui, a gente precisa discutir, principalmente no câncer de mama, Outubro Rosa, acho que liderou todos esses meses comemorativos, né? E estamos no final do ano, onde também é um período de muita introspecção, né? Sim. É o Natal, é a festa, a celebração, onde a nossa sociedade acaba, me corrijam, rotulando que você tem que ser feliz, né? Você tem que estar bem. Os maiores transtornos, os maiores problemas acontecem em termos psicológicos são nesse período. Então, se eu tenho um paciente que ele é um paciente depressivo, eu tenho que ter muito cuidado com ele nesse período, né? Eu tenho um paciente que é muito ansioso, né? Tem um transtorno de ansiedade. Esse é um período problemático, difícil, assim, muito difícil, socialmente falando. Então, para quem é depressivo, ele olha para o passado, o que eu fiz esse ano? Daí, tristeza tremenda. O ansioso, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que vai ser o ano que vem? Eu vou ter dinheiro, vou sobreviver, sabe? Então, é um momento de transição da virada do ano e do Natal, das festividades, de que implica muito. Então, uma pessoa que tem uma doença e tendo um diagnóstico nesse período, influencia muito, muito mesmo. Tá. Doutora, a prevenção começa com informação? Sempre. Informação é conhecimento, é libertador, né? Eu acho que se a gente conhece, aprende, sabe, a gente tem um poder de escolha. Poder de escolha é muito, né? Nos dias de hoje, conhecimento é tudo, né? Então, eu acho que a gente saiu de uma década de 80, eu não era dentista na década de 80, né? Eu nasci em 77.
Então eu falo que eu não vivi toda aquela evolução do que a gente fala de HIV. Gosto muito de filme, sempre oriento, né? Falo para os alunos, assistam o Clube de Compras Dallas. Ótimo, excelente filme. Acho que é uma forma de vocês, né, viverem, entenderem um pouco o que aconteceu lá naquele momento e a diferença do que a gente vive para hoje, né? Se no passado a gente falava de uma população-chave, então era a população que, né, num treino técnico para estomatologia ou para odontologia, a pessoa vem, você pensa, né? Então, quem é o paciente com câncer de boca? Você tem um perfil, né? Tecnicamente, que você vai treinar o estudante para quando vê a lesão já, putz, pode ser câncer, né? Quando a gente fala, por exemplo, do HIV, a gente saiu dessa perspectiva de população-chave, a gente volta para comportamento. Então, comportamento, ele não tem cara, ele não tem credo, né? Ele vem de todas as formas, né? Então, é muito importante que a gente entenda hoje o que nós falamos sobre HIV, né? Até para diminuir muito desse estigma que a gente tem, né? Doutor Rafael, a gente pode afirmar que o HIV não define a pessoa? Não define, não. A pessoa, o que define a pessoa é a vida, como ela vive a sua vida, né? E, claro, tudo que ela já viveu também, né? Mas não define, excelente, né? Não tem como... a pessoa não é o que ela é pelo problema que ela tem. Tá. Ela é o que ela é pelo como ela enfrenta as coisas da sua vida, né? Que é o significado de saúde mental, né? Saber lidar com as coisas boas e com as coisas ruins, né? Então, tu não vai ser estigmatizado por aquilo que você tem, vai ser a tua característica conforme você lida com as coisas que você... Mesmo porque, né? Você falou que a pessoa não é o problema que ela tem. Se ele recebe um diagnóstico num bom momento, se é aderente à terapia antirretroviral combinada, se toma sua medicação consistentemente, é uma doença sistêmica crônica. Exato. Segue. Se você tem diabetes, o que você faz para diabetes? Toma a tua medicação, é uma doença sistêmica crônica. Como a gente diz, religiosamente, vai se tratar. Então vamos pensar, o Zverev. O Zverev é diabético tipo 1, não está fazendo alta performance. Qual é o limitador da diabetes para ele, por exemplo? Fazendo ali um comparativo. Então, se a gente tem um indivíduo, né, que busca tratamento, que faz diagnóstico, que acompanha, ele vai viver como qualquer outro, né? A gente deixou claro aqui uma fórmula boa, né, da convivência. Agora, os passos, muitas vezes, para fazer isso, vai precisar de uma rede de apoio, uma rede de profissionais para essa orientação. Diagnóstico correto. E aí, quando não tem muita rede de apoio, essa questão, a informação. Então, perfeito. Talvez eu nunca tive uma boa rede de apoio, mas eu tô tendo informação de que eu devo me cuidar, de que eu me prevenir, se eu tiver, eu tenho tratamentos, daí eu vou buscando, né? Exato. Ou tendo escolhas mais assertivas, né? Para uma continuidade da vida, né? Exato. E até pra gente, como profissional, a importância que a gente tem de trabalhar conectado, né? A gente pode não estar no mesmo espaço, mas eu acho que cada vez mais a gente tem que exercer o cuidado do indivíduo trabalhando nessa grande malha, né? Eu não sou centralizadora do cuidado, eu não tenho como prescrever dieta, eu não tenho como lidar, né? Às vezes o paciente traz para mim uma questão de saúde mental que eu mesma fico, meu Deus, como é que eu devolvo, né? E como é que eu devolvo tecnicamente falando para redirecionar? Então, eu acho que cada vez mais, enquanto a gente se aproxima, enquanto profissão, melhor para o paciente, né? A gente tem nós somos uma pessoa que enxerga, né? Que vê, uma pessoa que mastiga, uma pessoa que digere. Então, a gente tem várias especialidades que podem estar ajudando, né? Ao desenvolvimento da pessoa e para ela conseguir seguir a sua vida. Doutores, o papo é excelente, a gente ficaria aqui durante horas, mas o tempo nos limita, até porque talvez pede para a gente ter outras gravações de outros programas, já fiquem desde já convidados para a gente esclarecer não só esse tema, porque o cuidado ele é permanente. Vou pedir para vocês, cada um de vocês, uma mensagem final. A gente está no final de ano, né? A gente falou de todas as áreas que permeiam a área da saúde de maneira completa, né? Para que as pessoas se sintam seguras em relação a isso e, obviamente, instigadas a buscar a informação correta. Doutor Rafael. Então, assim, a gente tem que cuidar da nossa vida. O que é cuidar da nossa vida? O viver é lidar com situações. E essa vida que a gente lida com situações, às vezes são boas, às vezes são complicadas. A gente tem que saber lidar com isso. E isso tudo envolve um corpo que nós somos que precisa funcionar, né? A gente precisa ter homeostase do corpo, né? O corpo precisa estar funcionando. Então, eu tenho que olhar para a minha vida, daquilo que eu consigo enfrentar e lidar com a minha vida, de um corpo que eu sou que precisa estar funcionando também. Então, eu tenho que olhar para uma saúde física, tá? Então, as coisas funcionando, eu me cuidando.
E quando estou com diagnósticos, que é diversos, eu continuar me cuidando fisicamente. E também cuidar daquilo que eu quero para minha vida. Daquilo que tudo que aconteceu, daquilo que eu estou buscando os objetivos. Então, fica o meu recado aqui, que a pessoa que a pessoa está com um diagnóstico, com esse diagnóstico de AIDS especificamente, ela entender que a vida não acaba aqui. Claro. A vida continua, existe ainda um corpo funcionando, existem vários tratamentos para esse corpo funcionar, mas existe também uma perspectiva, precisa ter uma perspectiva da pessoa continuar vivendo, tocando a sua vida. E para quem não tem o diagnóstico, a gente precisa continuar nos cuidando fisicamente, né? Para que a gente busque cuidados, no caso da AIDS, né? A prevenção, mas não só a AIDS e todas as outras doenças, para que esse nosso corpo seja um corpo saudável, para a gente continuar tocando a vida. É sempre isso aí. O nosso horizonte, ele sempre tem que existir. Mas para isso a gente precisa de um corpo saudável para que isso aconteça. Doutora Alessandra, sua contribuição. Eu acho que se você tem alguma questão de boca, né? Acho que procure um profissional qualificado. Acho que diagnóstico, ele é libertador. Eu acho que muitas das vezes a gente tem... falo muito de biópsia, né? Quando eu penso em diagnóstico, eu já penso em exame complementar de biópsia. Eu acho que isso traz muito medo. Procure um profissional qualificado. Procure confiar nesse profissional, né? Não omita nenhuma informação. Eu acho que é um trabalho em dupla, né? Digamos assim, profissional-paciente. É uma relação muito interessante, muito complexa e muito importante. Eu acho que se você que é paciente estiver bem assistido, você vai ter alguém lado a lado contigo nesse processo de diagnóstico e de segmento de diagnóstico. A gente hoje, às vezes, fala... o profissional cirurgião dentista, será que ele precisa mudar o consultório dele para atender alguém com HIV? Não existe isso, né? A gente está no momento que as medidas universais são para todos, o cuidado é para todos. Então, a gente tem que acabar com esse estigma de que eu vou no dentista, mas eu vou omitir uma informação porque ele não vai me atender, ou eu vou omitir uma informação porque talvez ele não seja capaz de promover aquele cuidado. Então, vamos acabar, né? Vamos deixar de replicar esse tipo de fala, né? Então, acho que a saúde está aí para acesso a todos, bons profissionais estão aí para cuidar com uma boa relação profissional-paciente de todos. Acho que isso é muito importante. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Com certeza mais programas virão. Você que acompanha aqui as publicações do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, como também da ASCOP, Associação dos Conselhos Profissionais do Estado de Santa Catarina. E hoje você assistiu aqui com a gente essa proposta que vem voltada a falar de prevenção, do tratamento, as formas de relação, a qualidade de vida, o papel dos profissionais da saúde nessa construção de uma sociedade mais informada, respeitosa e, por quê? O mais importante no dia de hoje, livre de estigmas, né? Busque informação, conte conosco neste canal e curta, compartilha, porque a informação valiosa tem que chegar àquele que mais precisa. Fica com a gente. Obrigado. Até a próxima.